eu vou falar. Então, na verdade, falando. Então, para você entender. Porque o nome hipnotíssimo, ele assusta. Né? Ele assusta. Quando você vai ser hipnotizado. Ele assusta para quem acredita. E para quem não acredita, que era o meu caso, acho uma idiotice. Então, para vocês entenderem. Quando existe tudo um motivo, você pode explicar mais tecnicamente, que eu aprendo as coisas de aprender. Não aprendo na escola, então não sei tecnicamente falando. Então o palco, a altura do palco, já é um. Já existe o palco Exatamente. para hipnotizar, com o olho que brilha para cima. Não é verdade? O microfone que já te dá a sensação de poder, com o teu professor. O professor que está numa posição de poder, de liderança sobre você, já te dá mais força na hipnose, por causa que você Exatamente, olha. É exatamente. tudo um processo. Tudo programado, Isso aí. tudo estudado, tudo é técnica. E vê uma coisa, toda hipnose de palco, o professor ou o hipnoterapeuta lá do palco, ele faz uma técnica, geralmente é aquela de colar os dedos, é ou não é? Quando ele faz, por quê? É uma técnica própria, agora eu tô revelando aqui. Vai. O que acontece quando... Eu já fiz essa técnica também. Então, assim... A Pri cola os dedos, não cola, Pri? A Pri tem a cara que cola dedo. Vamos fazer agora, vamos ver. Vai, Pri. Como que faz? Aí, quanto tempo segura? a gente fica segurando e aí a gente vai esticadinho. dando comando. Os teus dedos estão colados, estão praticamente colados. Tu vai imaginar agora derramando uma lata de cola nos teus dedos e vai derramando e essa cola vai tornando os teus dedos completamente colados. E vai ficando muito difícil de descolar esses dedos e por aí vai, e vai dando comandos. E agora fecha os teus olhos e imagina que realmente virou uma cola, o super bonder, tarará, tarará, tarará. E aí eu digo assim, tenta e tu não vai conseguir. Tenta descolar, tu não vai conseguir, teus dedos estão grudados. Teus dedos estão grudados, eles não vão conseguir se desgrudar. E realmente começa, é tanto input que tu passa a acreditar que os teus dedos estão colados. E eu, como palestrante, eu tô aqui segurando meu microfone e tô aqui de olho absolutamente em todo mundo. A da Pri cola. A minha cola. Eu sei. Eu sou super fácil de hipnotizar porque eu me entrego. Fala no microfone, Pri. Tu te entrega. Nossa, hoje eu tô muito estagiária. Tá eu sou muito fácil de hipnotizar. Eu me entrego. Porque eu quero a experiência. Então, E você gosta, ela. eu gosto, Por eu isso sou que eu falei, mística. a Pri Eu dá sou pra hipnotizar. mística, eu gosto. E não é diferente do pastor da tua igreja. Olha, eu já falando. Não é diferente do Não pastor é. da tua Quando ele igreja. encosta em você, ele faz assim, O ó. pastor... Quando ele coloca a mão Ele e tem você muita cai, técnica, né, os pastores. É técnica de Gente, hipnose. olha só o que eu Não vou querendo dizer. falar mal, gente. A gente só tá falando de uma Não, técnica. O único E é falando mal é a Pri técnica. aqui. Ali, ó. É. Abri. E é técnica. Então o cara, ele tá de olho lá e ele vai pegar O quem irmão- pro palco? o irmão que- Quem é que que ele vai recebeu lá. trazer pro palco pra fazer a técnica de caminhar por cima, de fazer comer cebola, de fazer não sei o quê? Quem? O cara que ficou, grudou. o cara que ficou de olho fechado, com a mão grudada lá e que que não tá acredita. conseguindo nem mais, mesmo com o comando dele de dizer pode desgrudar. grudou. E o cara grudou e não consegue mais. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu conheci um amigo meu e o cara tinha muita grana. E ele foi numa palestra minha, que a gente fez hipnose e tal. No final, ele disse assim, Milene, sabia que nos Estados Unidos tem uma escola de fundar igreja? Eu disse assim, nunca ouvi falar. Disse, pois é. Ele até me falou o lugar lá, o nome da cidade, eu nem me lembro. Tem uma escola de fundar igreja. Todas as pessoas que fundam igreja, eles vão lá para esse lugar, fazem lá o curso, a faculdade lá de fundar igreja, e as técnicas ensinadas são técnicas de hipnose, meu amigo e minha amiga. Então, Ninguém tá falando que não existe fé. Deixa eu até falar. são aqui. coisas diferentes. Diferentes, é. Técnica. A gente está falando de técnica. Então, sim, existem comandos verbais, existem comandos hipnóticos, existem técnicas que os pastores se utilizam para poder atrair gente, para poder fazer com que as pessoas fiquem Creiam, né, E naquela quando eu fé. falo pra você, aperta o like, depois, no momento do meu vídeo, você está hipnotizado e você vai lá e você vai aperta do like. Que isso chama call to action. Você está tão envolvido neste vídeo, falou, galera, é o seguinte, aperta o like, você aperta o like. Se eu não falasse, você não ia apertar. E por que eu falei você apertou? Você trabalha pra mim? Ou porque você lembrou?
Então existe o momento certo de falar, aperte o like, de subscribe. E quanto mais envolvido e mais cedo ou mais você tá, tarde, e mais cedo ou mais tarde você vai apertar esse like. É isso aí. Pode ser agora, pode ser depois. Mais cedo. Sabe? É isso isso. mesmo. Uhum. É isso que acontece. Então, assim, mais cedo ou mais tarde você vai curtir o canal do Paulo Paternes, o canal Perguntas. Mais cedo ou mais tarde você vai ter o desejo de vir aqui. Mais cedo ou mais tarde. O mais cedo ou mais tarde faz com que. É um comando de mente também. Então, tem vários comandos que são estudados. Então, assim. Mais cedo ou mais tarde você vai ligar para a Milene para comprar a tua casa própria para você prosperar aqui nos Estados Unidos. Mais cedo ou mais tarde você vai ter o desejo de comprar uma casa aqui em Orlando. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, assim, porque a pessoa já começa a imaginar, e vem o poder da imaginação, né? Aliás, 83%, por exemplo, de toda venda, ela é visual. Né? Uma casa. Não existe um corretor de imóveis vender uma casa sem a pessoa não ver. Nem que seja por foto, nem que seja por um tour virtual. Verdade. Mas ela precisa ver. E olha que legal, se nós somos filhos do Criador, nós também somos criaturas que criam. Então, antes de você criar, você precisa imaginar. Então, se você não consegue ver se você não consegue se ver próspero e rico, você nunca vai ficar. Então, a gente tá falando da brincadeira, tá contando essas coisas. Exatamente. Mas é tudo verdade. Tudo que existe nesse mundo, esse celular, antes de ele existir, alguém imaginou, colocou no papel e criou. Então, tudo que... Lembra, você é filho do Criador. Se você realmente quer morar aqui nos Estados Unidos, você não mora aqui ainda, você precisa se enxergar aqui. Se você quer comprar uma casa própria em qualquer lugar do mundo, você precisa se enxergar ou enxergar aquela casa que você quer. Então, você imagina, você vai criar na mente... Depois você vai criar ela em tempo real, né? Na vida de verdade. Se você não consegue imaginar, é difícil de você conquistar. Então, isso aí já falando de... E lembra, eu estou falando isso tecnicamente. Eu vivo isso que eu estou te falando. Eu não fui para a escola com a Milene. Então é legal de aprender essas técnicas. Então, falando da técnica do sucesso, né? Lembra da receita do sucesso rapidinho? Receita. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Com detalhes. Saber o que você quer. Detalhadamente. Ver, se enxergar, acreditar naquilo. Aí você tem que ter fé em Deus. Então, tem gente brincando, falando dos pastores, técnica, mas a Milena é uma mulher de fé, eu, a Pri, nós acreditamos em Deus, nós temos nossa religião né, e tentamos viver o máximo possível aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que Deus é Pai, e Deus é dono de tudo, e você é filha do Criador, que você pode criar, e pai perfeito, que é o melhor para o seu filho, e você está querendo o que é bom, justo para você e para tua família. Então essa é a segunda coisa. Então a primeira é acreditar em Deus, saber o que quer, ter fé em Deus, e a última, que é tão importante quanto a primeira e a segunda, é trabalhar. Porque você pode tentar mentalizar o tanto que você quiser, você pode se imaginar e sonhar. Ação. Se você não trabalhar por aquilo, você vai ser uma pessoa frustrada. Né? E isso nós aprendemos, eu e o Renatinho, com vários milionários aqui que nós conhecemos. E aprendemos falando diferente, com pessoas diferentes, com muito mais dinheiro do que eu tenho, do que o Renatinho tem. Falando, como que faz? Como que faz? E eles falaram, Milene, Pri, em ambientes separados. Falou, Paulo, é saber o que é. As pessoas não sabem. Elas falam o que elas querem. Ah, eu quero um carro. Mas que carro? Por que você quer esse carro? Qual a velocidade que você quer que esse carro anda? Como que é? Como que é o assento deste carro? Ah, eu quero uma casa. Tá, uma casa. Que casa? Ah, uma casa em Orlando. Como que é essa casa em Orlando? Quantos andares ela tem? Quantos quartos? Como que é cada quarto? E a carpete que você quer ou é piso? Ah, eu quero um trabalho. Que tipo de trabalho? Você quer um trabalho detalhado. Porque quando você começa a pensar, olha que interessante você que está pensando e ouvindo a gente agora. Quando você começa a pensar detalhado aquilo que você quer, querendo ou não, você vai enxergar. Porque você teve que parar para pensar. Só que a gente vive numa correria. Vive na correria, eu também. Gente, eu não vivo isso 365, 24 horas por dia e todos os dias do ano. Às vezes eu tenho que parar para dar um reset. Eu fiz isso essa semana com a minha equipe. Parei e falei, vou fechar o canal Perguntas. O Renatinho tá ali me ouvindo. Ele fazia parte da... Falei, vou fechar o canal Perguntas essa semana. Por quê? Porque tá no automático. No automático eu não preciso. Fecha a sua porta aqui, isso aqui é meu, eu alugo esse espaço aqui.
Falou do jeito que tá indo. Dou os móveis e acabou o canal Perguntas. Falei para toda a minha equipe essa semana. Então o que a gente precisa? Preciso que vocês comecem a pensar. Eu tô cansado. E vocês estão vendo, o Renatinho tá aqui me ouvindo quietinho lá. Falei, eu tô cansado de canal Perguntas. Eu quero que vocês comecem a pensar. Eu tô cansado de pensar sozinho. Me deu um burnout. O que é bom. De canal Perguntas. Daí eu podia ser ignorante e fechar. Falei, então vocês me falam quanto tempo vocês precisam continuar para juntar dinheiro para eu poder fechar. Eu não vou largar ninguém na mão. Foi essa a conversa que a gente teve a semana passada. Ou vamos pensar. E todo mundo pensou, já tivemos umas ideias. Legal. E já começamos ontem a aplicar essa ideia que nós tivemos essa semana. Então é bem importante, se você quiser ter sucesso em qualquer área da tua vida, é pensar, imaginar como vai ser. Pode ver, você atrai quando você pensa coisas boas e coisas ruins. Esses caras que é bom de... Porque eu sou bom de papo, sou bom de conquista. Eu já me vejo, eu já sei como que eu vou estar, que eu vou fazer. Então, para vender, ou para conquistar, ou para conseguir manipular. Falei com a Vitória vai estar assistindo. Vitória é uma seguidora minha, mora em Carolina do Sul. Linda, empreendedora. Ela mandou uma pergunta para mim. Paulo, quando foi que você descobriu que você tinha autoridade? Ela lá. Eu fiquei com ela, tava até com a Adri no carro. Eu fiquei com ela mó tempão no telefone. Falei assim, Vitória, você quer autoridade, você precisa fazer as coisas como fala, consistente. Consistência. Falei, consistência, esquece de autoridade. Acredita nisso E faz. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa se você tem um seguidor ou 1000 seguidores. Verdade. As pessoas, seja autêntico, que as pessoas falam, o Paulo é autêntico. Por que o pessoal acha o máximo eu ser autêntico? Porque ninguém é autêntico mais. As pessoas vão se modelando para conseguir like e querer amigos. Mas na verdade não são amigos. Pode perceber. As pessoas que não estendem para alguma coisa, que não se põem para alguma coisa, não se põem para nada na vida. E os outros estão vendo isso. E o dia, se fosse canal Perguntas, se fosse influenciador que vai para lá, vai para cá, não tem ninguém. A hora que ele para, o pessoal não sabe que ele existe. Falando de influência, essas coisas. Então, em tudo na vida, você quer dar certo, saiba o que você queira. Primeira coisa, tem que saber o que eu quero. Detalhado, imagina. Fala, pai, ó, eu quero isso por causa disso, tem um motivo. Eu gosto de dar um exemplo, eu vou terminar passando para você. Nossa, olha quanto tempo a gente está hoje. Eu vou dar um exemplo para você, para os gordos. Que é um exemplo que eu usei para mim e uso até hoje em tudo que dá errado na minha vida. Praticamente tudo dá errado mesmo. Se eu conseguir dar uma novela, se eu contar os perrengues que eu passo. Para os gordos eu falo o seguinte, Milene. Tu tem opção de perder essa barriga. Eu falo para meus amigos homens da minha idade. Que agora antes eu comparava com os menininhos, mas eu não aguento mais. Tenho que comparar com os velhos da minha idade. Falo, tu quer perder esse barrigão teu aí, de boa, indo na academia comigo, procurando um nutricionista, que foi que me ajudou, nutricionista extremamente importante. Eu achava que nutricionista era para rico fresco, sabe? E não é. Nutricionista vai te dar o corte de caminho. Você vai fazer as coisas pela metade, se não existiam esses profissionais. É a realidade. Igual psicólogo, que eu acho que é uma besteira. Todas essas coisas que eu acho que é besteira, se fosse besteira, eles não existiam. Eles ajudam a gente a cortar caminho. É o trabalho deles. Cortar caminho, assim, cortar o tempo. Essa palavra, não é cortar caminho, cortar o tempo. Falo para eles o seguinte. Se eu falasse para você, João, barrigudo. Se eu falasse, vamos lá comigo na academia, você vai falar, você é louco, sei lá. Agora, se o médico falasse, se você não perder essa barrigona tua aí, você não vai ver 2026... Você não vai ver teus filhos crescer, você vai largar essa mansãozona tua aí pra tua mulher arrumar outro ainda, que outro pai pro teu filho. Aí as coisas mudam. Outro mais novo. Entendeu? Mais novo. Aí, velhão, você... Mais sarado. Se o médico... aí você fala, terror, imagina tua mulher com outro cara bonitão, morando dentro da tua casa, teu filho chamando de pai, porque você vai bater as botas, o filho vai esquecer, tá pequeno ainda. E aí o cara começa a pensar. Você fala isso? Falo. Boa. Falo. Boa E vários, técnica. meu. Tá vendo Boa o poder da técnica. imaginação? É o poder da imaginação. Ótima Imagina técnica. o quanto dói a pessoa começar a imaginar esse filme. É um filme de terror na Daí cabeça da pessoa. eu falo assim, você prefere que o médico fale isso, porque se você continuar, é garantido que vai acontecer. Só tomando, comendo qualquer coisa e ficando atrás do desk, da mesa. Da mesa.
Eu falei, é garantido que vai. Eu não preciso ser médico para ver que isso vai acontecer. Ou você prefere agora arrumar um personal já que você tem grana? Ou se você não tem dinheiro, caminhar não custa nada. Para você que não tem dinheiro para ir numa academia, que aqui, nos Estados Unidos, a melhor academia que tem aqui dentro desses Estados Unidos custa $50 por mês. A melhor. Tem academia de $6, de $12 por mês. Barato aqui. Muito barato. Não compara com o Brasil. Se no Brasil é caro, vai caminhar, não custa nada. Tem Smart Fit por R$90 ao mês lá no Brasil. No Brasil? Uhum. Então, isso que eu tô falando pra você é o que te faz dar o... Que é o que tem que querer, que é o que funciona com o hipnólogo. Daí o hipnoterapeuta vai te dar técnicas que eu não tenho. A minha técnica é tua. Aí eu ganhei... Aconteceu comigo. Aí eu ganhei uma hérnia aqui. Aí tive que operar. Aí ganhei outra hérnia aqui. Tive que operar. Fazendo musculação de qualquer jeito. Aí... O Johnny, que é o meu personal, ele tava no Brasil, hoje ele mora aqui, que era seguidor. Falou, Paulo, deixa eu te ajudar. Eu falei, eu não quero personal no meu falando o que eu preciso fazer. Aí a doutora Vanessa falou, Paulo, deixa eu te ajudar, nutricionista. Ai, que idiotice. Peguei a nutricionista, idiotice, peguei o personal, idiotice, pum. Ela falou assim, a Vanessa falou, eu vou te deixar um coroa sarado. E o barrigudão, assim, com os braços finos. Vou te deixar um coroa sarado. Eu falei, Vanessa, eu nunca me vi um coroa... Tipo assim, coroa sarado. Eu falei, se você me deixar, eu sempre vou falar de você. Hoje ela nem tem. Vê que o Weight Loss existe ainda, não é nem dela mais, ela vendeu. E eu falei, eu vou falar dela para sempre. Então, gente, é querer de verdade, acreditar que você é capaz, que é possível e correr atrás. Ninguém vai fazer para você. Então, eu acho que essa Exatamente é... isso. Muito bom. Exatamente Esse isso. é o segredo do sucesso. É sobre isso. É correr atrás, é fazer... primeiro, assim, tem uma frase que eu gosto muito. Vai. Tu não é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você sente. Então, se eu sinto, né? Se a gente sente que é capaz. Tu sentiu. Não, eu sei que sim. Eu sinto dentro de mim que sim. E tu faz a coisa acontecer. Por isso que a ação... Porque o que acontece? Primeiro, tudo começa no pensamento. Né? O pensamento, ele vai gerar dentro da gente uma energia. Que o pensamento é energia. Começa gera dentro da gente essa energia. E essa energia leva à ação. E a ação, ela está alinhada com aquilo que a gente deseja. Então, assim, aí vem a questão dos milionários. Por que os milionários, eles são milionários e que cada vez mais são milionários? Porque eles sabem, eles acreditam neles, eles sabem daquilo que eles são capazes e eles têm força de trabalho. Eles não têm preguiça eles não têm a dúvida, o medo. Isso aí. Né? O medo e a fé... E o plano B? Não existe são plano coisas B. que não conseguem plano andar A juntas. e vai adaptando o plano A. E vai adaptando. Plano B não dá. É muito doido, gente. Então, tudo isso é aqui. Então, é 80% aqui e 20%. Precisa disso, precisa trabalhar. Mas é 80% aqui. Só que talvez você não acredita. E tudo bem. Aí você age pela fé. Você age pelo testemunho. Eu não acreditava no dízimo. Até que um dia, eu passei um perrengue e falei pra minha esposa. Falei, dessa tua igreja ainda. Eu falei, tua igreja, que eu nem curti essa maluquice toda. Agora é a hora que os pastores me adoram. Aí eu falei do dízimo. Falei, não paga dízimo essa igreja tua e doida aí, não? Não, os mormons. Nós somos mormons, mas na época eu tinha acabado de casar. Ela falou, paga, bobinha, 21 anos. Eu falei, vê que você é teu pastor, sei lá o nome desse maluco que é o líder aí. Tua família vem de gerações mormons. Aí foi. Aí sentei. Eu te contei essa história já, não? Não. Aí eu não fui programado para pedir. Fui programado para trabalhar. Eu sou saudável, bonito, inteligente. Trabalhador. Sempre trabalhei, desde os 14 anos de idade. E aí eu falei pra ela, recém-casado, a gente não tinha dinheiro pra pagar o mortgage, que é a parcela da casa. E aí ela foi lá toda tontinha, falou com o cara, que falou com o pai dela, que esse bispo, era o nome que se dava ali, pediu pra falar comigo e com ela juntos. Eu entrei nessa sala desse cara, e ele falou assim, primeira coisa que ele falou, Paulo, tudo bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você paga os dízimos? Aí eu falei, filha da mãe, eu que tô aqui pedindo, o cara vai me pedir, ainda bem que eu deixei a carteira longe, que esse maluco vai ainda querer levar meu dinheiro, porque a gente já tem aquela mentalidade que esse pastor é todo picareta, que quer pegar o nosso dinheiro nos dízimos. Só que eu não tinha dinheiro para ele pegar. E ele perguntou isso. E aí eu falei, se eu tivesse dinheiro, com inglês muito ruim,
Falei, se eu tivesse dinheiro para pagar o dízimo, eu não estaria pagando dízimo, eu estaria pagando minhas contas e a gente não ia ter essa conversa. Foi com aquela minha delicadeza, que vocês me conhecem já sabem. Ele abriu as escrituras, foi uma passagem onde Jesus promete, então é Jesus prometendo que se você é honesto nos teus dízimos, a necessidade básica da vida não é ficar rico, que é um teto e um alimento, não irá faltar. Entrou aqui, saiu aqui, tô querendo sair daquele lugar que eu já detestei, eu achei que foi a pior ideia que eu tive, e fui para casa com ela. Chegando em casa, fui me sentindo um carro com silêncio. Eu me sentindo um lixo. Eu já morei na rua nos Estados Unidos. Me senti pior de pedir do que de morar na rua. Porque eu morava na rua dentro do meu carro quietinho. E olha, poucas pessoas sabem disso. E ali eu fui tomar um banho. E uma das poucas vezes que eu falei com Deus de coração mesmo. Mas ele não sabia. Eu falei, Deus, eu bem triste, recém-casado. Eu falei, cara, eu trabalhava, não era? Eu nunca fiquei desempregado. Eu tirei 30 dias uma vez que eu quis tirar, mas eu tinha condições financeiras quando eu fiz isso. E ali bem triste, tomando um banho, eu falei assim pra Deus, eu não acredito nessa palhaçada de dízimo. Eu acho que é mais um maluco querendo pegar o que eu não tenho ainda, querendo me jogar lá embaixo e ainda arrancar o pouco que eu tenho. Mas, se isso for verdade, cai um raio na minha cabeça, faz eu ficar rico do dia pra noite, sei lá, faz alguma coisa que eu vou sentir no meu coração. E como eu falei que eu ia... a igreja falou que ia me ajudar por 3 meses. Era $1.200 há 21 anos atrás. Tá. Era bastante dinheiro o meu mortgage. É 21 anos atrás. $1.200, eu lembro. A primeira casa que eu comprei aqui nos Estados Unidos. E aí eu saí do banho e falei eu chamei a Heather. Bobinha, novinha, bonitinha, né? Eu falei, Heather, você consegue pagar esses dízimos? Porque a ação de tirar e dar, colocar no envelope e dar, eu não consigo. Uhum. Assim, física, tipo assim, tem alguma coisa me amarrando. Mas você consegue? Bobinha falou, consigo. Falou o seguinte, essa tua igreja falou que não quer... Essa tua igreja, a igreja que eu frequentava, tipo, eu desmerecendo. Eu falei assim, eu não acredito, falei pra ela. Eu acho que é uma palhaçada. Só que eu não preciso de esmola de igreja. Eu falei pra ela, eu fiz um deal com Deus. Eu falei pra Deus que eu ia pagar o dízimo, que era 10% do que eu recebia, até conseguir devolver esse dinheiro que eles não querem de volta. Então era $3.600, que era 3 meses, eles iam nos ajudar. E aí, se mudou minha vida, bem, se não mudou, amém, você continua indo, que é tua igreja, teu povo, vocês que gostam dessa maluquice, eu não vou mais e tudo bem. Mas pelo menos eu devolvi o dinheiro pra igreja. Ela falou, tá bom. Bobinho assim? Falou, tá bom. Falou bobinho que ele é bem inocente, né? Porque pra cair no meu barulho ele não podia ser muito inteligente na época. Porque eu era um outro Paulo. Não é esse Paulo que você velho hoje, que vocês estão vendo, velho inteligente, maduro, essas coisas. E aí, Milene, passou o primeiro mês, a gente pagou o dízimo bonitinho. Ela trabalhando na Disney, que trabalha até hoje, trabalha na Disney 27 até anos. Até hoje ela ainda tá lá. Tá na Disney. Nossa, desde 16 legal. anos. Que legal. Vai fazer 45 esse ano. Então foi quase 30 anos. Que legal. Empresa. E ela trabalhando na Disney, eu trabalhando na época, eu trabalhava no Domino's Pizza. Eu lembro, eu era gerente da Domino's Pizza de Hand City. Onde agora tem cheiro de casa lá, antes não existia. A Hand City tá bom pra comprar agora. Antes não existia aquele lugar. 3 meses se passaram. No terceiro mês, eu já estava automaticamente pagando. Já estava... E ela no mesmo trabalho, eu no mesmo trabalho. Já estavam pagando as contas. 1 ano depois, eu paguei mais de dízimo do que eu ganhei no ano anterior. Eu consegui um trabalho melhor. E a vida foi seguindo. E eu fui melhorando. E até hoje, 20 anos se passaram. Nós pagamos o dízimo. E uma coisa diferente aqui, quando você é empregado, ele vem os descontos dos impostos. E uma diferença que a gente fez, eu falei para ela, você vai pagar do bruto, não depois, porque geralmente as pessoas pagam do que sobra. Sim. Eu falei, mas se o governo pode pegar o teu bruto, porque Deus, se tudo isso é verdade, mas eu tava falando isso, que a gente ganhava pouquinho, né? E até hoje, então fazendo uma longa história curta, 1 ano depois, eu já tava pagando minhas contas muito bem, tinha pago mais dízimo do que eu tinha ganhado 1 ano anterior, e minha vida foi melhorando.
E até hoje nós pagamos o dízimo. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje, você que está aí no Brasil, você que é recém-chegado aqui nos Estados Unidos, ou você que está aqui nos Estados Unidos há muito tempo e não está dando certo, eu falei para vocês a receita do sucesso. Mas o sucesso que eu estou falando não foi um dos sucessos que eu não vivi, que eu ouvi dizer. Se você reparou, eu falei que eu morei no carro aqui. Casei com ela pobre, de família simples. Não pensa, a mãe dela é enfermeira, o pai é professor, e classe média baixa. Entendeu? Então, hoje eu vivo o sonho americano, tenho vários investimentos, se eu quiser fechar isso aqui, não quiser trabalhar mais, eu posso, eu tenho essa regalia. Eu falei, posso falar, estou aposentado. Olha que interessante. Eu posso fazer isso, não vai vai diminuir algumas coisas que a gente gosta de fazer, mas eu não vou morrer de fome, por essa vida eu não morro mais de fome. Entendeu? Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Então, o segredo é você saber o que quer e trabalhar muito. E trabalhar com objetivo, ser inteligente com dinheiro. Eu falo para as pessoas, saber onde cada centavo vai. Não pode sobrar dinheiro, todo centavo tem que ter um destino. Pode ser o destino bagunça, se é isso que você gosta de fazer. Bicho de cachaça, então põe a coluna da cachaça no Excel. É bem interessante, e tudo isso você aprende. E mesmo sem fé, se você faz isso, dá certo, que é a receita do bolo. Então eu vou desafiar você pra gente terminar. Nossa, isso aqui ficou um vídeo motivacional aqui, que não é nem a nossa pegada. Então eu vou desafiar você que tá tendo qualquer tipo de dificuldade financeira, e nós estamos aparecendo desde que eu comecei a falar aqui, a tentar essa receita. E o tentar, mas você tem que fazer direitinho, não adianta você tem que colocar 2 ovos ou você colocar só um. É uma combinação. E mesmo se você age sem fé, mas você faz por isso que as igrejas gostam e as pessoas... Por isso que a Milene aqui. A Milene adora o que eu falei. Ela não vende mais hipnose, hipnoterapia. Não é o business agora dela. Vendo casa. Né? Agora ela vende casa. Mas, então, o que ela gosta que faz? Que alguém que ela vendeu a casa vai lá e fala, eu comprei com a Milene, maravilhosa, blá, blá, blá. Isso chama o quê? Testemunho. Eu experimentei e deu certo. Daí as outras pessoas assistiu o canal Perguntas. Assisti o canal Perguntas, aprendi. É bom, vai lá e assiste também. Isso a gente gosta, que é o que mais funciona. Então eu tô falando pra você, se você fizer o que eu tô te falando, e se você ainda jogar o dízimo em cima, é melhor ainda, mas não vou nem pedir isso pra você, porque já tá pedindo demais, né? Mas se você fizer o que eu tô te falando, eu garanto que funciona, porque Deus não gosta mais de mim do que gosta de você. Pelo contrário, eu sou filho rebelde. Ele gosta mais de você do que de mim, você pode ter certeza. Não é verdade? Então, se funciona para mim, funciona para você, funciona para quem quiser. Basta fazer.